Empresa aérea em recuperação judicial. Direito do consumidor garantido mesmo com o nome sujo. A recusa de venda direta, sobretudo se o pagamento for à vista, é qualificada como prática abusiva. Os prejuízos provocados pelos trotes nos serviços de emergência. No ano passado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal, o SAMU, recebeu um trote a cada 8 minutos. Tipos de prisão é o tema da terceira reportagem da série Como Funciona a Justiça. Prisão temporária, preventiva e em flagrante. Você sabe a diferença entre elas? Olá, boa tarde. Boa tarde. O médium João de Deus foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás, agora há pouco, por novos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude durante atendimentos espirituais realizados em Abadiânia. Houve um novo pedido de prisão contra o médium. E quem traz os detalhes e tem mais informações sobre essa nova denúncia é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, o documento foi protocolado no Fórum de Abadiânia agora há pouco, no fim da tarde. Esta nova denúncia é por crimes contra 2 mulheres do estado de Goiás e 3 do estado de São Paulo. Uma delas teria sido abusada aos 8 anos de idade e outras 3 quando ainda eram adolescentes. Além dessas mulheres, frutos da denúncia, o Ministério Público de Goiás também utilizou o depoimento de outras 8 vítimas que já tiveram os crimes prescritos, mesmo assim contribuíram para a elaboração da nova denúncia. Rafa. Agora, Evne, falando ainda em Ministério Público, o Ministério Público do Rio de Janeiro também apresentou nova denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso, e também o ex-presidente da Assembleia Legislativa, que é o Jorge Pisciani, né? Eles são acusados de quê, Evne? Rafaela, eles são acusados de lavar dinheiro na compra e venda de gado. O Cabral e o Pisciani, eles foram denunciados por improbidade administrativa. E de acordo com o Ministério Público, Sérgio Cabral teria recebido R$1 milhão em propina da Carioca Engenharia entre os anos de 2007 e 2014. O dinheiro teria gerado uma operação fraudulenta na compra do mercado de bovinos que era gerenciado pela família de Jorge Pisciani. Ainda segundo o MP, em troca desse dinheiro ilícito, o ex-governador do Rio teria beneficiado a empreiteira com contratos em obras. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que barrava a contratação de professores temporários no estado. O ministro entendeu que a manutenção da determinação do TJ poderia comprometer a prestação dos serviços públicos, afetando cerca de 60 mil alunos. Pois é, Rafaela, até a decisão do presidente do STF, os professores não poderiam ser recontratados de forma temporária, porque, segundo a decisão do Tribunal de Justiça Paulista, essas contratações só poderiam ser feitas por meio de concursos públicos. E por causa de desmatamento no Pará, pai e filho foram condenados a pagar indenização milionária por danos ambientais. 2 empresas também foram condenadas no mesmo processo. As informações com o repórter Gabriel Ciafrei. Como parte da condenação, pai, filho e 2 empresas das quais eles são apontados como sócios vão ter que recuperar uma área de 760 hectares. Também vão pagar pelos danos ambientais uma indenização de R$12 milhões. A decisão é da primeira vara da subseção judiciária de Tucuruí, no Pará, e atende a um pedido do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Na mesma sentença, o juiz do caso também determinou o bloqueio de bens dos condenados para o pagamento da indenização e ainda o fechamento das empresas. A Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo suspendeu o processo da companhia aérea Avianca até o dia 1º de fevereiro. A primeira audiência de conciliação entre representantes da companhia aérea e de empresas donas de aeronaves apreendidas foi ontem à noite. Em recuperação judicial desde dezembro, a Avianca tem mais 15 dias para apresentar um plano de pagamento de dívidas atrasadas.
A companhia aérea se comprometeu ainda a quitar os débitos que vencem a partir de fevereiro, sem atrasos. Caso o acordo não seja cumprido, a Justiça pode pedir a reintegração de posse dos aviões. A companhia aérea representa 13% do mercado brasileiro. As dívidas são de quase 500 milhões de reais. Só com aeroportos, a conta já ultrapassou 100 milhões. Em nota, a Avianca disse que está operando normalmente com pousos e decolagens mantidos nos cronogramas. A companhia afirmou ainda que continua com foco na continuidade das operações e na elaboração do plano de recuperação judicial, que será apresentado em breve. E o Tribunal de Justiça de Goiás condenou a empresa Metrobus Transporte Coletivo a pagar indenização de R$25 mil por danos morais a um homem que caiu debaixo do ônibus em movimento porque o motorista esqueceu a porta traseira aberta. O acidente foi durante uma confusão de passageiros que, com medo de perderem a condução, aproveitaram a porta aberta e se aglomeraram de uma vez só para o embarque. Mauro Ribeiro de Oliveira caiu do ônibus e foi atingido pela roda do veículo. Para o Tribunal de Justiça de Goiás, diante do tumulto, o motorista deveria ter redobrado a atenção para evitar possíveis acidentes. O pedreiro quebrou o fêmur e teve várias fraturas pelo corpo. Ele está incapacitado para voltar ao trabalho. E agora a empresa vai ter que pagar uma pensão mensal de meio salário mínimo para o trabalhador até que ele se recupere completamente ou complete 75 anos. E você vai ver a seguir: trote é crime. A brincadeira sem graça coloca em risco a vida de muita gente. As ligações são feitas tanto por crianças quanto por adultos. Alguns casos são encaminhados à polícia para identificar o autor dos trotes. A terceira turma do STJ decidiu que seguradora não pode se recusar a contratar ou renovar seguro de quem tem restrição de crédito, mas quer pagar à vista. Seguro de automóvel, de incêndio, de residência. Já existem vários planos para você proteger um bem contra riscos. Elvésio Júnior é corretor de seguros há cerca de 20 anos e explica que para uma pessoa contratar o serviço é preciso fazer uma análise dos dados do cliente. As seguradoras, elas analisam sim o CPF da pessoa, ou no caso da pessoa jurídica, o CNPJ da empresa. E muitas das vezes pode constar algum problema no CPF da pessoa ou até mesmo no bem que a pessoa está querendo segurar. Este advogado explica que a recusa da contratação dos serviços para pessoas com restrição de crédito, mas dispostas a realizar o pagamento à vista, é considerada discriminatória. Havendo parcelamento, a intenção de parcelar o prêmio, a seguradora pode, estando o consumidor negativado, a seguradora pode recusar aquela contratação. Por outro lado, se o consumidor, mesmo negativado, estiver disposto a pagar o prêmio do seguro à vista, apenas por esse motivo ela não poderia negar a contratação do seguro. Esse critério por si só seria discriminatório. Um caso como esse veio parar aqui no STJ. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a seguradora Porto Seguro. A operadora se recusava a contratar ou renovar seguro de pessoas com restrição de crédito, mas dispostas a realizar o pagamento à vista. Em primeiro grau, o pedido foi negado, já que um dos aspectos essenciais para o contrato do serviço é justamente a análise de risco. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento foi outro. Para o tribunal, ficou reconhecido o caráter abusivo da conduta da operadora de seguros. A Porto Seguro, então, entrou com recurso no STJ, alegando que a recusa constitui exercício regular de direito da seguradora. O relator do caso, na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, observou que, de fato, existem situações em que a recusa de venda se justifica e que a análise do risco pelo segurador é de primordial importância. No entanto, o relator destacou que a jurisprudência do STJ recomenda a adoção de alternativas, como a elevação do valor da apólice de seguro ou a exclusão de algumas garantias diante do aumento do risco que a pessoa com restrição de crédito pode agregar.
Para o relator, a recusa de venda direta, sobretudo se o pagamento for à vista, é qualificada como prática abusiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de uma encarregada do supermercado Walmart, no Paraná. Ela queria receber indenização depois que a empresa passou a fazer revistas nos pertences pessoais dos empregados. O TST entendeu que a medida, realizada sem contato físico, não caracteriza dano moral. De acordo com a ação, uma testemunha indicada pela encarregada de seção do Walmart informou que as revistas em bolsas e armários dos empregados eram realizadas todos os dias pelos seguranças da empresa, na entrada e saída dos profissionais. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná entendeu que o procedimento de revistas realizado pela empresa não era feito em local restrito, mas sim de grande movimento de pessoas. Para o TRT, a medida não era necessária e o supermercado poderia ter usado outros meios que não fossem constrangedores para a segurança do patrimônio do empregado, como a utilização de etiquetas eletrônicas e filmadoras, por exemplo. O Tribunal Regional condenou o Walmart a pagar R$10 mil de indenização por danos morais à encarregada. O processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O Walmart sustentou que não havia provas suficientes para justificar a condenação. O relator do recurso de revista, ministro Valmir Oliveira da Costa, considerou que o procedimento de revista nos pertences pessoais de empregados, desde que realizado de forma indiscriminada e sem contato físico, como ocorreu na empresa, não configura ato ilícito. Por unanimidade, os ministros da primeira turma entenderam que a medida não gerou constrangimento que caracterizasse dano moral à empregada. Trotes telefônicos, uma brincadeira que pode colocar a vida de muita gente em risco. O SAMU e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal receberam mais de 100 mil ligações falsas no ano passado. SAMU DF em Cavalcante, com quem eu falo? Eu vi um gato atropelado, vai logo. SAMU DF, Arthur Gouveia, com quem eu falo? SAMU DF. Cala a boca. Não se tratar de emergência, a ligação será encerrada. No ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 54 mil trotes e o SAMU 68 mil. Um único número ligou 465 vezes e todas as ligações eram falsas. Boa parte dos trotes ocorreu durante a madrugada. Uma brincadeira sem graça que pode prejudicar a vida de muita gente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, existe há 13 anos e no início os trotes representavam 60% do total de ligações para o 192. Segundo o Serviço de Saúde do Distrito Federal, as ligações são feitas tanto por crianças quanto por adultos. Alguns casos são encaminhados à polícia para identificar o autor dos trotes. Aqui, todas as ligações são atendidas. Nem sempre é possível identificar quando é um trote. Muitas vezes, viaturas, motos e até helicópteros são deslocados para socorrer vítimas e, ao chegar ao local, se descobre que a ocorrência é falsa. O prejuízo para a instituição e para a população é enorme, né? Uma vez que você despende um recurso para uma ocorrência que não existe, né? Ou você despende um recurso para um paciente que não necessita desse recurso nesse momento. E, às vezes, você fica sem ter como mandar recurso ou socorro para pacientes que estariam mais graves e precisariam desse atendimento nesse momento. O SAMU do Distrito Federal faz campanhas educativas o ano inteiro para mostrar a importância do serviço para quem realmente precisa. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado criminalista Amaury Andrade, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça, desejando uma boa tarde também. Obrigado, boa tarde. Doutora Amaury, desculpa, Rafaela, você está também. É que a Rafaela estava de férias agora, a gente ainda não está se acostumando, se adaptando de novo. Doutor, quem passa trote para o SAMU, para os bombeiros ou para o Serviço de Atendimento de Emergência, ele pode ser enquadrado de que maneira? Bem, temos 3 formas de enquadramento. O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, o artigo 266 do Código Penal e o artigo 340, comunicação de falso crime. Isso é, se nesse trote for realmente vinculado a uma situação criminosa que não existiu,
pode sim essa pessoa ser responsabilizada. Agora, a maioria dos trotes, infelizmente, vimos agora há pouco na reportagem, é praticada por criança. Como é que fica essa questão da responsabilização nesses casos? Bem, se a criança for menor de 12 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não vai poder ser punida. Temos previsões lá no Estatuto de reeducação dessa criança, mas quando for acima dos 12 anos, há uma punição dentro desses 3 crimes que foram citados, numa contravenção penal do artigo 65, onde ela pode ser responsabilizada por um ato infracional análogo ao crime cometido, né, se for na esfera criminosa no Código Penal. E se for um adolescente? Se for um adolescente, justamente, ele vai ser enquadrado por um ato infracional vinculado ao crime, seja do artigo 266 ou do artigo 340 do Código Penal. E no caso das crianças ainda, só assistindo mais uma questão, os pais podem ser enquadrados? Os pais podem ser responsabilizados, tendo em vista que a situação do trote em si, se o pai foi conivente com a situação, se ele estava presente em casa e se facilita o contato telefônico dessa criança, desse adolescente, ele pode ser responsabilizado penalmente por esses 2 crimes que foram citados e uma indenização, como foi colocado ali na própria reportagem, que há um prejuízo do Estado de deslocar uma viatura, deslocar um helicóptero, E pode custar até a morte de alguém que está aguardando pelo atendimento, né? Perfeitamente. Agora, o seguinte, o trote é muito antigo, né? Ele infelizmente, ainda está aí na nossa cultura há muitos anos, né? Ele vem sendo utilizado por crianças, às vezes é uma brincadeira de mau gosto terrível, mas na sua avaliação a punição é branda, doutor Amaury? Extremamente branda. Por isso que ele ainda continua sendo praticado? Perfeitamente. Na contravenção do artigo 65, a pena é de prisão simples de 15 dias, só para você ter uma ideia. Uma prisão mais rígida seria do artigo 266, de 1 a 3 anos, mas é considerado crime de menor potencial ofensivo, que a pessoa, uma vez punida, pode ser beneficiada com vários benefícios que a lei pode trazer, e prisão em si realmente não vai acabar acarretando. Doer no bolso? Doer no bolso, né, Cadu? Sim. Quando dói no bolso, uma multa, né, para adulto ou para... Numa eventual condenação, o juiz que condenou poderá fixar um mínimo de indenização. Agora, se o trote puder haver um vínculo entre uma situação que tenha causado um prejuízo sério para uma pessoa que poderia ter sido atendida ou até mesmo uma causa-morte, isso poderia ser utilizado para uma punição mais forte? Existe alguma jurisprudência já nesse sentido? Não tenha dúvida sobre isso, porque uma vez que a pessoa deixou de ser atendida e anteriormente, por exemplo, no caso do SAMU, foi atender uma ocorrência falsa, pode sim vincular uma indenização a essa pessoa que porventura cometeu esse trote. Agora, olha, Cadu, nós tivemos, né, uma informação de alguns idosos que simulam e precisam de socorro, mas às vezes querem só uma carona, né? Como é que isso funciona? É uma situação diferente, não é bem trote, né? Não é bem trote, mas o Estado pode cobrar uma indenização, uma vez entrando com processo judicial contra essa pessoa, ela ser punida uma indenização pelo fato de ter comunicado falsamente, né, às autoridades, no caso o SAMU e o bombeiro, por uma situação que não existiu. Neste caso, emplacando ali numa comunicação de falso crime. Ok, doutor Amaury Andrade, obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado. E a seguir, os tipos de prisão existentes no país. É o tema da terceira reportagem da série Como Funciona a Justiça. A prisão temporária para crimes comuns, são crimes que estão rotulados na própria lei. Ela possui o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão instaurou o procedimento para acompanhar a organização do Carnaval deste ano em Brasília. Em reunião com líderes comunitários, prefeitos de quadras residenciais e síndicos dos prédios do Plano Piloto, foram discutidas as preocupações dos moradores em relação à segurança e aos impactos dos eventos que vão ser realizados próximos às residências. Segundo associações de moradores, 14 blocos se concentram nessas áreas. Os relatos incluem excesso de barulho, lixo, trânsito e ocorrências policiais. Os representantes comunitários sugerem que o carnaval seja realizado no Eixão, pista que liga as asas norte e sul de Brasília, onde há mais segurança e incomoda menos os moradores. Uma iniciativa que possibilita que detentos administrem o próprio negócio e tenham perspectivas após saída da prisão. É o que você vai ver agora na reportagem de Guilherme Menezes. Este é o Centro de Recuperação Feminino,
uma unidade penitenciária do município de Ananindeua, no Pará. Aqui funciona a COSTAF, a cooperativa de artesanato criada com o apoio da ONG Humanitas 360 e que há 4 anos representa uma chance de recomeço para essas presas. A COSTAF é a primeira cooperativa de trabalho de detentas dentro do cárcere e que se propõe, então, não só a ensinar o artesanato a essas mulheres, é ensiná-las a administrar sua atividade. E aprender a administrar o próprio trabalho é realmente a chave do sucesso do projeto. As presas aprendem noções gerenciais e tudo o que produzem é comercializado de forma organizada. Domingas já está em liberdade e 2 anos depois voltou à penitenciária para rever as amigas. Ela já não depende de ninguém para sobreviver. Aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer alguns bichinhos de pelúcia, coisas de artesanato. Essa aí foi a minha solução depois que eu saí. E muitas outras mulheres seguem esse caminho, o que emociona a própria diretora do Centro de Recuperação. E nós descobrimos que 209 mulheres passaram já pela cooperativa. E dessas 209 mulheres que passaram por aqui, nenhuma delas voltou ao cárcere. Uma iniciativa tão simples, com resultados tão extraordinários, tinha que ir além do Pará. E foi. A ONG Humanitas levou o projeto para o Complexo Penitenciário de Tremembé, no estado de São Paulo. E aqui o nível de organização cresceu. Tudo o que elas vendem é exibido neste site. Os resultados são muito parecidos com os do Pará. Hoje a gente formou uma cooperativa formada por 30 mulheres incríveis, determinadas. E a unidade masculina de Tremembé também ganhou uma versão do projeto. Aqui, a horta é um instrumento e também rende frutos. Do Pará para São Paulo e de lá para Brasília, na verdade, para todo o país. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, assinou um termo de cooperação com a ONG Humanitas para estender esses projetos para as 27 unidades da federação. O objetivo é atender as penitenciárias femininas e também as masculinas. E o acordo de cooperação teve tratamento prioritário. Foi assinado em Brasília no mês passado, depois de apenas 2 meses de entendimentos. A ideia é pegar todos os aprendizados, tudo que a gente descobriu e inventou aqui, com o apoio do CNJ, tentar expandir no Brasil inteiro, criando, se possível, uma cooperativa em cada estado da federação. Prisão temporária preventiva em flagrante. Na terceira reportagem da série Como Funciona a Justiça, saiba quais são os tipos de prisão existentes no país e os critérios adotados para definir cada uma delas. As imagens são fortes e por isso estão fora de foco. Um rapaz pisoteia Robson Milton Santos, de 40 anos, depois de uma festa de rap em Brasília. A vítima morreu de espancamento. 4 dias depois do assassinato, a Polícia Civil prendeu o acusado em casa. Esta prisão foi a chamada temporária. Ela tem prazo definido por lei. Só pode ser decretada durante o inquérito policial. Também pode ser transformada em prisão preventiva. A prisão temporária para crimes comuns, são crimes que estão rotulados na própria lei. Ela possui o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Já no caso de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, a lei de crimes hediondos prevê que esse tipo de prisão, a prisão temporária, ela pode ser decretada por 30 dias e prorrogáveis por mais 30. Então ela dá uma margem maior para a gente estar atuando na investigação. Ela pode ser convertida em preventiva, desde que seja necessário, tanto para a investigação policial, como também para o êxito do processo. O médio João de Deus, acusado de abuso sexual, é um exemplo de prisão preventiva. Foi uma decisão da Justiça de Goiás a pedido do Ministério Público. A preventiva tem o objetivo, por exemplo, de impedir que novos crimes aconteçam. Ela não tem prazo. Pode ser decretada tanto no inquérito policial quanto na ação penal. O juiz pode decretá-la de ofício, ou seja, sem que ninguém peça. A prisão preventiva ela exige 2 requisitos, que é o crime, a materialidade e o indício de autoria,
e tem esses pressupostos, que é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. A lei de imigração prevê um tipo especial de prisão preventiva para extradição. É a que foi decretada para Cesare Battisti, condenado na Itália pelo assassinato de 4 pessoas. Ele ficou foragido 37 anos, mas foi capturado no último dia 12 na Bolívia e levado para o país de origem. A legislação brasileira também prevê a prisão em flagrante. Ela ocorre no ato do crime, durante a perseguição ou quando alguém é encontrado com armas, objetos ou papéis que presumem que ele é o autor do crime. A prisão em flagrante não tem prazo definido. O CNJ, em 2015, ele editou uma resolução para que todos os estados implantassem a audiência de custódia. Essa audiência, o preso em flagrante é levado à presença de um juiz e o juiz, então, analisa se essa prisão em flagrante está legal. Se não tiver, ele relaxa a prisão em flagrante. E se estiver legal, ele vai verificar se existem os requisitos da prisão preventiva. Há ainda a prisão após condenação. Esse tipo de prisão é sempre questionado na Justiça. O réu recorre da sentença porque ainda não foi julgado até a última instância. É o que vem acontecendo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Na Justiça, a defesa do ex-presidente vem tentando reverter a prisão. A discussão está marcada para o dia 10 de abril. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar as ações sobre a prisão depois de condenação em segunda instância. A polêmica se centra bem no artigo 5º, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Como o recurso especial e extraordinário não permitem ainda o trânsito em julgado da sentença condenatória, a polêmica se centra nessa hipótese aí, de ainda caber recurso, embora não tenha efeito suspensivo. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro. Eu espero você. Boa tarde. Mais notícias sobre o Judiciário no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Para Rafaela, bem-vinda de volta. Obrigada. E para você, amigo da TV Justiça, uma boa tarde e até amanhã.